aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim conversar com vocês sobre o primeiro livro lido para o projeto literário Lendo Agatha Christie em 2020, que é o livro Morte no Nilo. Para quem ainda não sabe, agora em 2020 eu vou ler alguns livros da Agatha Christie, por isso eu fiz um projeto, eu vou deixar até aqui no iCard se você quiser conhecer mais sobre ele. E o primeiro livro do projeto era Morte no Nilo. Morte no Nilo é um dos romances policiais de Agatha Christie mais aclamados. Ele foi publicado em 1937 e é um dos casos mais famosos de Hercule Poirot. E aparece aqui também o Coronel Race, que já apareceu em outros livros da escritora. Que livro incrível, gente! Apesar de já ter ouvido falar muito sobre Morte no Nilo, essa é a minha primeira vez lendo esse livro em específico e foi uma experiência extremamente sensacional e fantástica. Eu jamais esperei que fosse do jeito que foi. Inclusive, nesse livro aqui a gente tem um prefácio da própria autora, que é a Agatha Christie, onde ela fala que esse é um dos livros mais famosos e um dos melhores livros que ela escreveu, assim, que acontecem no estrangeiro, né? Já que o livro, toda a história é ambientada ali no Egito, nas águas do rio Nilo praticamente, em um barquinho, né? Um barco, assim, para levar turistas para passear. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro e depois eu vou comentar, assim, minhas opiniões. E também vai ter uma parte de spoilers, mas eu vou colocar aqui onde você pode pular, assim, na parte do vídeo para você não pegar spoilers, caso você não tenha lido e queira ler sem spoilers, e caso você não goste de spoilers, né, gente? Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher muito bonita, muito rica, uma das mulheres mais ricas da Inglaterra e famosas, né, que é a Linnet Ridgway. Provavelmente não estou falando o nome da criatura certo, mas a gente vai acompanhar essa criatura, esta mulher maravilhosa, enfim, super popular e tudo. Mas assim, a gente logo de início a gente já percebe que ela é uma mulher que está acostumada a ter tudo o que sempre quis, ela é um pouco egoísta, ela é um pouco também invejosa, e a gente vai acompanhar esta mulher. E em um determinado momento a gente também conhece a Jacqueline de Belafort, que é uma das melhores amigas da Linnet, né? A Jacqueline, em um determinado momento, aparece aqui para pedir a Linnet que empregue o seu namorado, assim, que ela ama loucamente, que é o Simon Doyle. Só que, inteirinha assim, quando ela conhece o Simon, ela olha para o Simon com outros olhos. Então, algum tempo depois se passa e a gente descobre que a Linnet acabou se casando com o ex-noivo da sua ex-melhor amiga, Jacqueline. Sabendo que ela se casou, que ela roubou o namorado da outra, a gente já começa a ver assim os contornos de algo sinistro que possa estar vindo a acontecer. Então a gente vai acompanhar essa história a partir do momento que o Simon troca a Jaque pela Linnet. A Jaque fica inconformada, arrasada, triste e acaba começando uma perseguição ao casal, onde o casal se encontra, já que está lá também, para atormentar. Então, Simon e Linnet, após o casamento, decidem passar a lua de mel no Egito. O que acontece? É nesse ambiente, é nesse local que todos os personagens mais inusitados e até mesmo premeditados vão aparecer nessa lua de mel. E, inclusive, a Jacqueline de Belafort, né, gente? Já que ela tá ali perseguindo o casal. Então a gente praticamente vê ali um cerco sendo armado. Um detalhe importante de se frisar é que logo no começo dessa narrativa a gente é apresentado a vários personagens. São muitos personagens, então eu, obviamente, para não perder o fio da meada, acabei anotando o nome dos personagens no papelzinho, colocando mais ou menos assim características deles, para eu não me perder durante a leitura. Eu fui ler Morte no Nilo determinada a descobrir quem era o assassino. Sério, gente. Porque de todos os livros da Agatha Christie, eu nunca descobri o assassino de nada. Então, voltando. A gente é apresentado a vários personagens logo nos primeiros capítulos. Então é comum a gente ficar um pouco confuso no começo, mas você vai acabar definindo quem é quem, e você vai acabar determinando as características desses personagens, né? Todos esses personagens vão acabar, eventualmente ou premeditadamente, indo parar nessa lua de mel do casal, né, que é da Linnet e do Simon.
E o que é interessante é porque existem personagens que, ao descobrir, já que a Lynette ela é famosa, muitos personagens acabam sabendo onde ela e o Simon vão passar a lua de mel. Então, eles acabam indo para o mesmo local, o mesmo lugar, justamente para tentar fazer algumas manobras. Todos esses personagens que vão premeditadamente para o Nilo, para o Egito, para participar da lua de mel do casal, eles têm seus motivos próprios, que a gente só vai descobrindo no decorrer da narrativa, né? Há alguns leitores que consideram realmente mesmo surreal, improvável, que tantos personagens assim, meio que complexos, estejam no mesmo local, no mesmo navio. Porém, eu acho que a Agatha Christie ela tem uma sacada genial, que ela mostra que às vezes coisas que são improváveis podem realmente acontecer. Seguindo aqui o fio da história, a gente vai ter esses personagens todos no mesmo ambiente, no barco, e a gente percebe durante a leitura que a atmosfera, que toda assim, a carga dramática da história, ela está muito, muito bem construída. A gente percebe um ambiente cada vez mais frio, cada vez mais tenso, provando que tem algo muito ruim ali, sondando o ambiente, que tem algo com uma carga muito pesada que pode vir a explodir ali entre os personagens, que pode vir a acontecer uma tragédia ali. E como de fato acontece, a Lynette é sim assassinada. E não é um spoiler, porque em todas as sinopses existe essa informação. Inclusive aqui na própria capa do livro, a gente, se olhar direito, a gente tem uma mulher aqui com um tiro na cabeça, que é exatamente o jeito que a Lynette é assassinada. E a gente percebe que o Hercule Poirot está mesmo nessa viagem junto com esse povo, de uma forma assim improvável. Ele está lá passando as férias no Egito também e acaba se vendo ali dentro desse ambiente tão pesado e tão tenso. E ele percebe que pode sim acontecer uma tragédia e o Hercule Poirot tenta contornar as coisas, mas enfim, ele não consegue. Lynette acaba sendo assassinada. E também dentro desse barco a gente também vai encontrar, como eu disse, o Coronel Race, que já apareceu em outras histórias de Agatha Christie. E aqui a gente vai perceber que o Coronel Race ele tem assim, uma autoridade, então ele começa as investigações e pede a ajuda assim, do Hercule Poirot, porque Hercule Poirot é um detetive famoso, então ele tem assim, um renome muito grande, e o Coronel Race, por já conhecer os trabalhos de Hercule Poirot, acaba convidando ele para ajudar a tentar solucionar este caso. É muito interessante porque o Hercule Poirot ele consegue realmente pensar sobre todos os ângulos, todos os contrastes assim, dessa tragédia que aconteceu no navio, que aconteceu no Nilo. É assim que a gente vai acabar conhecendo mais a fundo alguns personagens que estavam assim numa aura de segredos, de mistérios, e até mesmo conhecer as motivações desses personagens que foram parar no Nilo justamente para tentar se aproximar da Lynette, né, com interesses próprios. E a gente não sabia, e aí com as eventuais perguntas, né, e inquéritos de Hercule Poirot, a gente vai descobrindo assim as coisas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas partes com spoilers, mas vou colocar aqui para vocês não pegarem os spoilers, vou dizer onde vocês podem retomar o vídeo. Eu me vi assim, realmente no meio de muitos sentimentos, porque no começo do livro a gente tem assim uma atmosfera cheia de tretas, né? Cheia de fofocas, cheia de pessoas assim conversando e falando sobre seus pensamentos sobre riqueza, sobre luxo, enfim, sobre a vida dos outros. Então a gente acaba se envolvendo nessa atmosfera assim mais leve, né? Mais de tretas mesmo, de confusões, de gente famosa e tal, coisas que fazem parte da nossa realidade. Mas no decorrer da narrativa o clima vai ficando bem estranho, bem negro. Quando a Lynette rouba o noivo da outra, da amiguinha dela, a gente começa a ficar com um sentimento de muita raiva, porque a gente não consegue entender, a gente fica com raiva da Lynette por ela ter roubado o noivo da outra, da amiga dela, que a gente considera uma coisa muito ruim, muito feia, que ela não precisava ter feito isso. E também, ao mesmo tempo, a gente fica com muita raiva da Jaque por ela estar ali se humilhando, correndo atrás do casal, tentando uma vingança e com uma carga de energias tão negativas assim em torno dela.
A gente fica assim muito dividida, a gente não sabe de qual lado ficar, né? E aí quando a tragédia acontece, obviamente a gente passa a pensar o quê? Que quem matou foi a Jaqueline, né? Só que a gente começa a ver que já que alguns outros personagens têm álibis muito concretos, muito seguros. Então o Hercule Poirot passa a trabalhar com outros personagens para descobrir as motivações desses personagens. E é muito interessante porque é um intrincado de pequenos detalhes que vão construindo essa história. É um intrincado de pequenas informações que foram ditas pelos personagens e muito mais do que não foi dito, né, que vai mostrando, assim, dando pistas para que nós, leitores, possamos descobrir o que foi que de fato aconteceu na noite trágica. Há algumas pistas que a Agatha Christie vai colocando no meio desses inquéritos e no meio de coisas que os personagens falam uns para os outros, né? A gente acaba descobrindo algumas pistas. Se nós, leitores, formos realmente muito sutis, muito espertos, né, a gente vai conseguir pegar, captar essas pistas. Porém, eu confesso que desde o começo do livro eu já tinha realmente o meu suspeito, mas assim, os meus suspeitos, eles acabaram tendo álibis muito seguros. Então eu, como Hercule Poirot e o Coronel Grace, fiquei assim, puxa, e agora? O que vai acontecer? Porém, nada me demoveu do pensamento de que Jaqueline e Simon tinham matado a Lynette. Só que cada vez que a gente vai acompanhando a história do Hercule Poirot, fazendo seus inquéritos e suas pesquisas e suas revistações nos camarotes, a gente vai acabar considerando um pouco improvável. Eu considerei um pouco improvável as minhas suspeitas, mas eu não conseguia entender como os outros personagens poderiam estar envolvidos até que outros conceitos foram ali sendo colocados. Eu sei que esse navio só tinha mesmo muito bandido. Era alcoólatra, era falsificador, era ladrão, era cleptomaníaca, era assassino assim, muito já procurado pela polícia, chantagista e tinha também um advogado assim corrupto, enfim, tinha tudo que não prestava dentro desse navio. Tinha o Coronel Race e o detetive particular, né, o Hercule Poirot também, né. Então, gente, tinha todo mundo. Parece improvável realmente, como eu comentei, que todos esses personagens estivessem juntos, mas aqui, gente, por mais improvável que pareça, né, a gente consegue ver assim o que é provável, sabe? Não se torna assim uma coisa tão absurda dentro da história. E a forma como a Agatha Christie desenvolveu faz que tudo se torne assim totalmente possível, sabe? Ela foi extremamente genial. Fiquei suspeitando realmente do Simon, para falar muito a verdade, mas eu ficava pensando, poxa, como que pode ele estar ali ferido e assassinar a mulher? Eu não conseguia entender isso. Mas tinha algumas coisas assim, por exemplo, quando a chantagista ela solta assim, o verde para colher maduro, assim, lá do Simon, na frente do Simon, a gente percebe ali uma pista clara e evidente do que aconteceu na noite da tragédia. Também tem alguns fatos assim que ficam meio obscuros. Nada me tirava da cabeça que tinha alguém informando a Jaqueline de Belford onde o casal sempre estaria. Então eu ficava me questionando como que ela consegue estar em todos os lugares quando às vezes eles decidem imediatamente, assim, da noite pro dia, para onde que eles vão. E aí a Jaqueline acaba descobrindo para onde eles estão. Então nada me tirava da cabeça que tinha alguém informando e eu só conseguia pensar, é o Simon que está informando. É o Simon que está informando. Mas assim, a gente não tem nada assim, que comprovasse essa minha teoria. Então eu ficava, poxa, o que está acontecendo aqui? Sério, eu ficava assim, super confusa, mas a história é incrível, gente. Inclusive, em Morte no Nilo, além do assassinato realmente principal, né, que é da Lynette, a gente também vai acompanhar outros acontecimentos que são consequências desse assassinato principal. Outro fato interessante é porque a gente percebe, a Agatha Christie foi genial, porque logo no início do livro ela coloca como se todos os personagens mais prováveis de terem cometido o assassinato tivessem um álibi.
E aí ela separa outra categoria para personagens menos prováveis, mas que todos os personagens não podem ser descartados de possíveis conotações assim como um evento trágico. A gente percebe que ela tenta ali mostrar que os personagens mais prováveis podem não ter cometido o assassinato, mas no final ela prova mesmo que, por mais improvável que seja, por mais que haja álibis, os álibis às vezes podem ser construídos e que, às vezes, os personagens mais prováveis são sim os autores do crime. Morte no Nilo foi um dos livros assim mais surpreendentes que eu já li da Agatha Christie. Eu só li alguns, não li tantos quanto eu gostaria, mas esse definitivamente foi um dos mais surpreendentes. E Morte no Nilo ele também tem assim um dos finais mais trágicos que eu já presenciei dos livros de Agatha Christie que eu já li, né? Esse foi um dos que teve foi tragédia por cima de tragédia e um dos finais mais trágicos que eu já acompanhei nos livros da escritora. E, ao mesmo tempo, genial, sabe? Foi um dos finais. Toda a resolução desse caso foi muito genial. Principalmente o fato do Coronel Race já estava muito chateado com os arrudeios do Hercule Poirot, com a falta de informação, que Hercule Poirot só gosta de contar as coisas quando ele tem todos os mistérios, nos mínimos detalhes, solucionados dentro ali da massa cinzenta dele. Então, quando ele consegue solucionar os mistérios, é que ele vai contar para o Coronel Race. A minha experiência lendo Morte no Nilo foi sensacional. Um dado interessante é que esse livro já foi adaptado algumas vezes para o cinema e agora, em 2020, ele vai ter outra adaptação aí, que está sendo muito falada, mas eu mesmo não estou sabendo de muita coisa, só sei que vai ter essa adaptação e eu quero conferir. Inclusive, eu tenho aqui em casa um DVD com uma das adaptações de Morte no Nilo, mas acreditem em mim, eu nunca assisti, porque eu queria ler o livro primeiro. E eu não tinha o livro, né, até ano passado, que eu comprei. Mas eu estou ansiosa para assistir agora o filme, depois de ter lido o livro. É isso, gente. Foi isso que eu achei do livro. Gostei muito, foi uma experiência assim arrebatadora e angustiante também, porque viver nesse clima tenso durante essas páginas aqui todas foi assim angustiante, foi muito tenso também. Eu vivi assim as tensões e as angústias de todos os personagens aqui. E esse foi o primeiro livro lido do projeto, foi uma experiência incrível. A Agatha Christie é realmente a dama do crime, é maravilhosa, eu já conhecia a escritora, então eu simplesmente não consigo desgostar. Eu amei esse livro. Na hora que terminei Morte no Nilo, a próxima leitura do projeto vai ser esse aqui, Um Corpo na Biblioteca. Eu devo ler esse livro até o dia 30, para no final do mês eu vir aqui comentar com vocês. Eu espero conseguir, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você gostou, me conta aqui se você já leu, se você descobriu quem era o assassino, me conta aqui se você gostou do livro, se você gostou do vídeo, o que eu posso melhorar, se você vai acompanhar a minha próxima leitura, enfim, me contem aqui tudinho. E também não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!